Para que não fique dúvida do que é que Paulo está falando aqui, do verso 19 até o verso 23, ele faz uma comparação de como é a vida de quem anda na carne e de quem anda no espírito. Ele começa falando de quem anda no espírito, na carne. Quem tenta viver na força do seu braço, da sua vontade, na sua determinação, para merecer alguma coisa de Deus, olha o que é que vai brotar da vida dele. Verso 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas. As obras da carne. O que é que a carne produz? Tá, você quer produzir alguma coisa por você mesmo. Quais são as obras da carne? O que é que ela produz? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Para pastor, é muito já, nada? E coisas semelhantes a essas, tem muito mais, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando uma pessoa está vivendo na carne, tentando agradar a Deus, isso pode ser um crente, que se declara crente, e ele está tentando agradar a Deus pela sua própria força, mesmo que ele tenha uma capa de piedade, ele parece religioso, mas o que vai aparecer na vida dele são essas coisas aqui. Porque é isso que a carne produz. Ela não produz nada bom. Nada. São obras da carne. Coisas que ela produz. São cerca de 15 que nós podemos dividir em 3 ou 4 categorias para a gente entender. Primeiro, as obras da carne têm a ver com a sexualidade. Os 3 primeiros têm a ver com sexo. Prostituição, impureza, que é a palavra grega porneia, de onde vem pornografia. Lascívia, que é o desejo erótico, o desejo sensual indevido. Então, os 3 primeiros já são na área da sexualidade. Na verdade, o Novo Testamento tem uma série de listas de pecado. E quase todas elas começam com pecados na área sexual. E a gente compreende isso, porque a sexualidade tem a ver com o que somos, nos define. Deus criou macho e fêmea, e juntou os dois, e são os dois uma só carne, protegeu aquela união, e aquilo que Deus ajuntou, o homem não separe. Então é natural que o pecado ele venha primeiro nessa área, produzindo prostituição, sexo fora do casamento e por dinheiro, porneia, toda forma de impureza sexual, fornicação, que é o casamento de a relação sexual de pessoas não casadas, fornicação, adultério, que é a relação sexual fora do casamento, e uma série de outras coisas, não é? Mas vai por aí. Então, primeira categoria, essa daqui. Depois, na área de relacionamento, olha o que é que a carne faz na área de relacionamentos. Ele diz aí, antes disso, pecados ou problemas na área de religião. Depois de falar prostituição, impureza, lascívia, veja o verso 20. Idolatria e feitiçaria. O que espero, de uma vez por todas, ajuda a gente a se livrar daquela ideia de que os índios que estão lá no meio do mato, nunca ouviram falar de Deus, mas que adora o sol, a lua, a pedra, o pau, os animais, e que praticam artes mágicas, consultam os espíritos, eles fazem isso porque são sinceros e inocentes. Paulo está dizendo que é obra da carne. Feitiçaria, idolatria, é coisa da carne, é produto do homem, não é de Deus. Então toda religião idólatra e toda religião que mexe com o oculto é da carne,
não procede do Espírito Santo de Deus. Não tem isso de religião inocente, não. Só tem uma religião certa. E é aquela que nos foi ensinada pelo Senhor Jesus no Evangelho. Todas as outras são fruto da carne, da força do homem, da tentativa do homem de criar um Deus à sua imagem e semelhança. Idolatria e feitiçaria, está aqui, na relação das obras da carne. Aí vem relacionamentos. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções e invejas. Tudo tem a ver com a área de relacionamento. Briga. Se você vive na carne, quer agradar a Deus pelo seu próprio esforço, vai ter briga, porque vai ter concorrência. Eu sou mais santo que tu, oro mais do que tu, jejuo mais do que tu. Eu li mais John MacArthur do que tu. Assisto mais vídeo do pastor Augusto Nicodemo do que tu. Carne, comparação, não é isso? Aí, as comparações, a gente se mede, quer ser melhor do que o outro, e aí dá briga, briga pelo poder, briga por espaço dentro da igreja. Isso é obra da carne. Obra da carne. E ele termina aqui com duas que ninguém quase não fala, né? Bebedices e glutonaria. Beber demais e comer demais. Eu sei que tem gente que tem problema funcional de hormônio, né? Que eu sei que tem gente que tem um apetite gigantesco, mas existe um pecado chamado glutonaria, que é você comer mais do que você deve. Não é? Existe isso, é pecado, sim. E eu sei que Paulo deve estar pensando naquelas orgias que havia na época do Império Romano, quando as pessoas se empanturravam de comida. Tem até a história de dois que estavam lá, comeram, que chega, estava assim, um em cima do outro assim, né, vomitando já, um virou para o outro e diz assim: rapaz, ainda estou com fome. A outro disse assim, mete o dedo na garganta e vomita. Aí o outro disse: tu acha que se coubesse o dedo, ele não já tinha botado na coxinha? Se coubesse o dedo, tinha botado na coxinha, né? Pois é, tem gente assim. Pois é, obra da carne. Não faz mal a gente comer uma comida gostosa, boa, mas com moderação. A Bíblia em si, né, isso aqui eu vou dar minha opinião, vocês vão seguir o que o pastor de vocês ensina. Na minha avaliação, a Bíblia não proíbe o vinho, por exemplo, mas proíbe que você beba demais, e que beba com escândalo, e que beba para trazer prejuízo para o Evangelho. Isso a Bíblia proíbe. Então, é a bebedeira, junto com a glitonaria, proibido também, é obra da carne. E ele diz aqui, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais, presta atenção aqui, eu declaro, como já outrora vos preveni, quando Paulo esteve lá a primeira vez, Paulo já tinha falado sobre isso, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Herdar o reino de Deus é a mesma coisa de ir para o céu. Não vai entrar no céu quem pratica essas coisas. E a palavra praticar foi escolhida de propósito, porque pode acontecer que um crente verdadeiro, que aprendeu a andar no Espírito, por falta de vigilância, por falta de cuidado, de repente, ele deu uma olhada ou teve um desejo impuro por uma pessoa que não é o marido nem a esposa dele ou dela. Pode acontecer. Deixou de ser crente? Não. Vai para o inferno? Não. Se arrependeu, confessou? Não. Paulo está dizendo que os que praticam essas coisas não entrarão no reino de Deus. Agora, se sua vida é marcada pela impureza, pela imoralidade, prostituição, adultério, bebedice, glutonaria, você é uma pessoa mentirosa, você é uma pessoa que é idólatra, você é uma pessoa que é gananciosa e egoísta, aí você não é salvo. Porque lembra, a liberdade, não foi assim que Paulo começou? Vocês foram chamados à liberdade dessas coisas.
Vocês não são obrigados a praticar mais esse tipo de coisa. O Evangelho libertou vocês pelo poder do Espírito Santo. Quem pratica esse tipo de coisa não vai entrar no reino de Deus, não vai ser salvo.